Prezados alunos da disciplina FI 01181, Física 1C. Olá mais uma vez. Dando continuidade ao nosso semestre 2020/2, no qual estamos trabalhando no modo de ensino remoto emergencial, vamos agora para a apresentação que contará como a aula 32 deste semestre. Na aula 32 está programada a resolução em detalhes de um problema de equilíbrio estático. Vamos então ao problema. Lembrando que a narração é pausada justamente para que quem tem mais dificuldade consiga acompanhar. Quem acha que a narração está muito devagar pode ir no YouTube e aumentar a velocidade de reprodução do vídeo para 1,5 vezes, por exemplo. Desde que ainda consiga entender o raciocínio, não tem problema. Então, a narração é pausada de propósito, ela é lenta de propósito para ajudar na compreensão. Mas quem consegue compreender mais rápido pode mudar a velocidade do vídeo. O problema é o seguinte: considere que o sistema mostrado na figura abaixo está em equilíbrio estático. Então, a figura está aqui. Vamos pegar a caneta para ajudar. Vejam que nesse sistema há um bloco, uma corda, uma haste e uma articulação. Considere que o sistema está em equilíbrio estático, ou seja, tudo aqui está paradinho, na condição de equilíbrio, força resultante igual a zero, torque resultante igual a zero. E esse sistema é então composto de um bloco de massa m minúsculo igual a 3 kg, que está em repouso sobre uma haste fina e homogênea. O bloco está aqui em cinza. A haste tem massa M maiúsculo, 8 kg e comprimento L. A haste está aqui em azul. O bloco está situado a uma distância D igual a L sobre 3 da extremidade direita da haste. Aqui está a distância D mencionada no enunciado. A extremidade esquerda da haste está presa a uma articulação, por um pino, em torno do qual a haste pode girar livremente, sem atrito com o pino. Aqui está a extremidade esquerda. A extremidade direita da haste está presa em uma corda ideal, cuja outra extremidade está presa no teto. Aqui está a corda presa no teto e na extremidade direita da haste. A corda está esticada e faz um ângulo alfa de 28,1 graus com a vertical. Aqui está indicado o ângulo alfa. Nessas condições, o ângulo θ entre a direção da haste e a horizontal é 25 graus. Aqui está indicado o ângulo θ. Use G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, esse enunciado apresenta o problema, que é mostrado na figura, e dá informações de valores, como M minúsculo, M maiúsculo. L, na verdade, nós não sabemos o valor, sabemos apenas que o comprimento é L, e temos os ângulos alfa 28,1 graus e θ 25 graus. E como a gente tem feito muitas vezes na disciplina, vamos usar G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. O que o problema pede? Letra A. Faça os diagramas de forças para o bloco e para a haste, identificando as forças que agem sobre cada um desses objetos. Letra B. Calcule o módulo da força de tensão que a corda exerce sobre a haste. Responda em newtons com 3 algarismos significativos. Letra C. Calcule o módulo e a direção da força que o pino exerce sobre a haste. Força que este pino aqui da articulação que prende a ponta esquerda da haste faz sobre ela. Responda em newtons para o módulo e graus para a direção da força, respectivamente, com 3 algarismos significativos. Então, vamos à resolução. No primeiro item, pede para fazer diagramas de forças para o bloco e para a haste, identificando as forças que agem sobre cada um desses objetos. Vocês vão ver que na maioria dos problemas de equilíbrio estático, na verdade, nem é solicitado isso. Isso é uma coisa que está implícita. Faz parte da resolução ter que descobrir as forças agindo e qual direção e sentido que elas estão agindo.
além do ponto onde elas estão localizadas. Mas aqui nós colocamos como um item obrigatório justamente para reforçar que sempre ajuda a resolução do problema se nós fizermos esse desenho das forças agindo sobre os objetos. Vamos começar pelo bloco. Qual é a força mais clássica da Física 1 que aparece sempre para tudo que está próximo da Terra? A força gravitacional com que a Terra puxa o objeto, certo? Nós dissemos no início do semestre que a gente chamaria essa força gravitacional que a Terra puxa o objeto de peso. Então, sobre o bloco, atua a força gravitacional da Terra sobre o bloco, que é a força-peso. É mais conveniente aqui a gente decompor essa força em duas componentes. Então, nós teremos uma componente que eu vou chamar de mgy, que atua na direção perpendicular à haste, e nós vamos ter uma outra componente chamada mgx, que atua na direção da haste. Depois que a gente desenha as componentes no desenho, não faz sentido manter a força que foi decomposta. Então, eu estou tirando a força decomposta aqui para não causar confusão. Essas duas forças atuando, elas representam a atuação do peso como um todo. Muito bem, então temos duas componentes que são forças da Terra sobre o bloco. Só que o bloco tem que estar em equilíbrio. Isso quer dizer que tem que ter uma força oposta a mgy e de mesmo módulo que evite que o bloco se mova nessa direção. E também tem que ter uma força oposta a mgx de mesmo módulo que evite que o bloco se mova naquela direção. Nós sabemos que o bloco está apoiado na haste, certo? Então, quando um objeto se apoia sobre uma superfície, o objeto empurra a superfície, porque a Terra puxa ele e ele, por sua vez, empurra a superfície, e a superfície reage sobre o objeto. Então, a Terra puxa o bloco com essa força mgy. O bloco, por sua vez, pressiona a haste. A haste reage com uma força sobre o bloco que nós chamamos de normal que a haste realiza sobre o bloco. A haste é como se fosse a superfície onde o bloco se apoia. Então, a normal da haste é a força da haste sobre o bloco, que acaba tendo o mesmo módulo de mgy e evita que haja movimento nessa direção. E para a direção mgx? O bloco não pressiona a haste nessa direção mgx. Mas nós sabemos que, no caso real, existe atrito entre as superfícies. Ninguém falou que a barra era completamente lisa e escorregadia. Como existe atrito, o bloco tenta deslizar na direção de mgx, mas a força de atrito estático entre o bloco e a haste evita que ele deslize. Então, a força que, digamos assim, evita o deslizamento do bloco na direção de mgx é a força de atrito estático que a haste atua sobre o bloco. Tem mais alguma força? Não, neste caso não tem. Essas quatro forças estão equilibradas. Vejam que elas atuam em sentidos opostos, e se o bloco está em equilíbrio, como disse o problema, então os módulos dessas forças devem ser iguais. Como é que é a condição de equilíbrio? Vamos usar aqui o referencial xy na direção, o x na direção da haste e o y perpendicular à haste. A condição de equilíbrio para o bloco diz que a força resultante na direção y deve ser zero. Que forças atuam sobre o bloco na direção y? NH positivo e MGY negativo. Então, NH menos MGY tem que ser igual a zero, porque o bloco está em equilíbrio, a resultante tem que ser zero. Então, a conclusão é que a normal da haste sobre o bloco, nesse caso, é igual em valor à componente MGY do peso do bloco. E a força resultante em x tem que ser zero também. Então, quem puxa na direção positiva de x menos aquele que puxa na direção negativa tem que dar igual a zero. Então, a força de atrito estático da haste sobre o bloco
menos a componente mgx do peso sobre o bloco tem que ser igual a zero. Logo, a gente conclui que o módulo da força de atrito estático, nesse caso, deve ser igual à componente mgx do peso, falando dos módulos das forças, tá, pessoal? Muito bem, isso completa a análise do bloco. Eu precisava ter feito a análise do bloco para resolver o problema? Não, a rigor não. Provavelmente tem alguém reclamando aí, mas para que está fazendo isso? Tem que olhar as forças na haste. Pois é, mas eu fiz isso porque este é um problema que não está mostrando tática para resolver rápido. Este é um problema que está mostrando e explicando a lógica da situação. Já vou deixar claro por que eu falei dessa parte do bloco. Vamos passar agora para a haste. A haste é mais importante porque é a haste que nós usaremos na sequência de resolução das questões B e C. Afinal, é na haste que agem a força da corda sobre a haste e a força do pino sobre a haste, que são as forças que nós temos que determinar. Vamos repetir o desenho aqui. O nosso desenho é esse. Vejam que a haste interage com o pino da articulação, o bloco e a corda. Além disso, tem aquela força clássica que aparece na Física 1, que é a interação gravitacional da Terra com o objeto, certo? Então vamos começar pela ação da Terra sobre a barra. A Terra puxa a barra para baixo com uma força que a gente resolveu chamar de peso. Então nós estamos chamando a força gravitacional de peso. Então no centro da barra, porque ela é homogênea, atua uma força mg, massa da barra vezes gravidade, direcionada para baixo. Quem mais está em contato com a barra? A corda. Nós sabemos que uma corda esticada que conecta dois objetos exerce uma força de tensão sobre cada um dos objetos. Então, ali na ponta direita da haste, tem uma força de tensão da corda sobre o objeto. Nós aprendemos que forças de tensão sempre estão na direção da corda, certo? Então, nós sabemos que esta força de tensão aqui está na mesma direção da corda, portanto, ela forma um ângulo alfa com a vertical. E aí tem a força do pino sobre a haste. Ah, beleza, está aqui a força do pino sobre a haste, porque o pino está aqui, a haste está aqui, então a força do pino sobre a haste é essa força aqui, que eu estou chamando de força de articulação. Só que não. É um erro muito comum, tá, pessoal? As pessoas verem que a haste está presa no pino aqui e desenharem a força do pino como se fosse uma força ao longo da haste, tá? Isso é errado. Até pode acontecer uma coincidência da força da articulação acabar ficando na direção da haste mesmo, mas isso não é uma obrigação. A força da articulação não tem que estar na direção da haste. A força da articulação depende de quanto a haste empurra o pino para baixo e se a haste está empurrando esse pino para a direita ou para a esquerda também. Então, vamos pensar aqui nesse problema. A força da articulação não é nessa direção e sentido. Ela poderia ter várias direções e sentidos, mas qual chute a gente vai dar para a força da articulação aqui? Vamos pensar assim. O que acontece com essa haste se eu remover este pino que está aqui? Se eu remover o pino, a haste vai se mover, certo? Porque ela não vai estar mais presa ali naquela ponta. Ela vai estar presa na corda, vai ter o bloco empurrando ela para baixo, e se eu removo o pino, essa ponta aqui fica solta. O que vai acontecer com essa ponta? Essa ponta vai se mover. Para onde essa ponta vai se mover? Se o pino fosse removido, a ponta esquerda da haste se moveria para baixo e para a direita. Então vejam bem, a tendência dessa ponta da haste é se mover para baixo e para a direita. Por que a haste não está se movendo para baixo e para a direita? Porque o pino está segurando ela. O pino está segurando e evitando que a haste desça e vá para a direita.
Então, a força que o pino está exercendo deve ser contra a haste ir para baixo. Portanto, deve ser uma força para cima e também deve ser contra a haste ir para a direita. Portanto, ela deve ter uma componente para a esquerda. Então, o mais provável aqui é que a força da articulação tenha uma direção tipo esta direção aqui. Nada a ver com a direção da barra. Então, apaga aquilo lá. Certo? Outra maneira de ver isso. Olhem para essa tensão aqui. Essa tensão tem uma componente X para a direita, certo? Se a força da articulação também tivesse uma componente para a direita, como é que o sistema ia estar em equilíbrio estático com duas componentes para a direita e nenhuma componente para a esquerda? Não ia existir equilíbrio estático, certo? Então é outro indicativo de que essa história de desenhar a força da articulação na direção da haste está totalmente errada. Pode acontecer um problema da força da articulação acabar caindo na mesma direção da força da haste? Pode acontecer, mas aí é uma coincidência daquele problema, não é uma regra geral. Falta uma coisa aqui nesse diagrama, né? Coloquei a interação da haste com a terra, que se dá pela força peso, a interação da haste com a corda, pela força de tensão, a interação da haste com o pino, pela força da articulação, falta a força do bloco. Qual é a força que o bloco exerce sobre a haste? Vamos lembrar de uma coisa que o tio Newton nos ensinou. O tio Newton nos ensinou há muito tempo e nós vimos no início do semestre a chamada terceira lei de Newton. O que diz a terceira lei de Newton? Se a haste exerce força sobre o bloco reage sobre a haste com uma força de mesma intensidade e sentido contrário. Lá no diagrama do bloco, quais foram as forças que eu disse que eram exercidas pela haste? A normal da haste e a força de atrito estático da haste, as duas forças que a haste exerce sobre o bloco. Certo? Ora, pela terceira lei de Newton, se a haste exerce uma normal no bloco, o bloco exerce uma força de mesmo módulo, porém sentido contrário na haste. Então, eu vou chamar aqui de normal do bloco a força que o bloco exerce na haste e que é o par ação e reação da normal que a haste exerce no bloco. Ah, não, mas espera aí, essa força aqui é o peso do bloco. Não. Peso é a força que a Terra exerce no bloco. A força que a Terra exerce no bloco não pode ser a força que o bloco exerce na haste. Elas vão ter o mesmo módulo? Sim. Essa força aqui e essa força aqui acabam tendo o mesmo módulo. Isso quer dizer que a normal do bloco sobre a haste é o peso do bloco? Não, porque peso é a força da Terra sobre o objeto. E essa força aqui é do bloco sobre a haste. Ela não pode ser a mesma força da Terra sobre o bloco. São forças diferentes que têm o mesmo módulo. Como eu disse, não é só essa força que o bloco exerce na haste. Se a haste exerce uma força de atrito estático no bloco, na diagonal, para cima e para a direita, por ação e reação, o bloco também exerce uma força de atrito estático na haste, que vai ter sentido oposto ao seu par ação e reação. Portanto, vai ser na diagonal, para baixo e para a esquerda. Essas duas forças, na verdade, elas são forças do bloco sobre a haste. Então, nós podemos juntar elas numa força só, que é a força total do bloco sobre a haste. Antes de fazer isso, vejam que a terceira lei de Newton diz que ação e reação têm a mesma intensidade. Ora, normal do bloco sobre a haste e normal da haste sobre o bloco são um par ação e reação. Moral da história: o módulo da normal do bloco tem que ser igual ao módulo da normal da haste. Só que pela condição de equilíbrio, a normal da haste é igual a mgy. Então, por consequência, a normal do bloco tem sim o mesmo módulo do que mgy.
não é a mesma força, elas apenas têm o mesmo módulo. E a força de atrito estático que o bloco faz na haste? Pela terceira lei de Newton, a força de atrito estático que o bloco faz na haste tem o mesmo módulo da força de atrito estático que a haste faz no bloco. Ora, esse módulo, neste problema, é igual a mgx, porque é o único jeito do bloco estar em equilíbrio estático. Então, por consequência, nesse caso aqui, a força de atrito estático que o bloco faz na haste tem módulo igual a mgx. Não é que a força mgx age sobre a haste. A força mgx é uma força da Terra sobre o bloco. Devido a essa força, o bloco empurra a haste para baixo. A força que o bloco faz na haste é uma força de contato que nós estamos chamando aqui como força de atrito estático, pois não tem movimento entre o bloco e a haste. Como é que a gente calcula então a força total do bloco sobre a haste? A força total do bloco sobre a haste a gente chama de força de contato que o bloco exerce na haste. A força de contato que o bloco exerce na haste é a soma vetorial de NB e FEB. Como é que a gente faz soma vetorial? De novo, lá no início do semestre a gente viu isso. Método gráfico. Desenhe o primeiro vetor que você quer somar. Desenhe aqui, NB. Na ponta dele, desenhe o segundo vetor que você quer somar. No caso, é o FEB. Esses são os dois vetores que eu quero somar. Quando eu uso o método gráfico, que eu desenho o primeiro vetor e na ponta dele desenho o segundo vetor, o vetor resultante é aquele que começa no início do primeiro e termina no final do segundo. Então, a soma vetorial daqueles dois vetores é dada por esse vetor aqui. Esse vetor, que é a resultante daquelas duas componentes, eu chamo então de força do bloco, que é a força total que o bloco exerce sobre a haste. Mas vejam só, quanto vale a normal do bloco? Vale a mesma coisa que mgy. E quanto vale a força de atrito do bloco sobre a haste? Vale a mesma coisa que mgx. Então, na verdade, essa soma vetorial é igual à soma vetorial da componente mgy com a componente mgx. Ora, se uma componente é mgy e outra componente é mgx, o vetor total, que representa a soma dessas duas componentes, vai ser exatamente igual a mg, certo? Porque nós tínhamos aqui de onde vieram mgx e mgy. mgx e mgy vieram justamente da decomposição de mg. Se eu somo elas novamente, então eu vou obter mg novamente. Isso quer dizer que, nesse caso, o módulo da força de contato do bloco sobre a haste é igual ao módulo do peso do bloco. Então quer dizer que o peso do bloco empurra a haste? Não. O peso do bloco é a força da Terra sobre o bloco. O bloco empurra a haste, isso é verdade. Mas vejam bem, o bloco empurra a haste nesta direção de mgy aqui. A haste reage com uma força normal. Só que, além disso, a haste também evita que o bloco deslize. Como o bloco está em equilíbrio estático, vai acontecer da soma das componentes Fe e N, soma vetorial, né, pessoal? Dá uma força do bloco que tem o mesmo módulo do peso do bloco. Mas essa força não é o peso do bloco. Ela é a força do bloco sobre a haste, que tem o mesmo módulo da força da Terra sobre o bloco. Então, finalmente, o diagrama de força sobre a haste fica assim. Força do pino sobre a haste, que eu estou chamando de força da articulação. Força gravitacional sobre a haste, que nós estamos chamando de peso. Força do bloco sobre a haste e força da corda sobre a haste, que nós chamamos de tensão. Isso completa o diagrama de forças da haste. Vamos usar esse diagrama de forças para fazer os cálculos das letras B e C.
Vamos para a letra B. Calcule o módulo da força de tensão que a corda exerce sobre a haste. Responda em newtons com 3 algarismos significativos. Então, nós temos aqui o diagrama de forças. A primeira força que nós queremos calcular é a força de tensão. Bom, nós vamos ter que trabalhar com condições de equilíbrio. Condições de equilíbrio envolvem forças, mas também envolvem torques. E quando nós trabalhamos com torques, nós precisamos determinar ângulos. Então, a primeira coisa aqui, vamos brincar um pouquinho com os ângulos que são dados no problema. Nós sabemos que o ângulo da haste com a horizontal é θ. Nós, inclusive, temos o valor de θ, que é 25 graus. Esse valor é usado no torque? Não diretamente. Pode ser usado de uma forma indireta, como eu vou falar depois, mas diretamente, a princípio, ele não estaria relacionado. Outro ângulo que o enunciado dá é o ângulo alfa. O ângulo alfa é o ângulo da tensão com a vertical. E a vertical não é exatamente a direção que vai relacionar a tensão com o torque. Então, nós precisamos determinar outros ângulos aqui para poder resolver esse problema. Olha só, se nós desenhamos aqui a direção da haste e também a direção horizontal, nós sabemos que o ângulo entre a horizontal e a direção da haste é θ. E o ângulo entre a tensão e a vertical é alfa. Ora, entre a vertical e a horizontal nós temos que ter 90 graus, certo? Então, esse alfa mais esse ângulo aqui mais o θ tem que somar 90 graus. Este ângulo nós vamos chamar de gama. E nós vamos calcular este ângulo aqui. Porque vejam que ele é exatamente o ângulo entre a direção da haste e a força de tensão. Como a gente vai ver a seguir, esse ângulo é usado no cálculo do torque. Então, nós precisamos determinar quanto vale esse ângulo gama. E para isso a gente vai usar o fato que a gente enxerga bem no desenho. Por isso que eu digo, sempre é bom fazer desenho em problemas de equilíbrio estático. E a gente enxerga bem aqui que a soma alfa mais gama mais θ tem que dar 90 graus. Nós também vamos precisar do ângulo entre a direção da haste e a força peso. Eu vou chamar este ângulo de beta, que é o mesmo ângulo entre a direção da haste e a força do bloco sobre a haste. Olhem para essa configuração aqui. Nós temos a direção da haste, a horizontal e a força peso, que é vertical. Ou seja, isso aqui forma um triângulo retângulo. Um dos ângulos é 90. Se no triângulo retângulo um ângulo é 90, quanto tem que ser a soma dos outros dois ângulos? 90 também. Então, nós vemos aqui que θ mais beta tem que ser igual a 90 graus. Vamos colocar isso no slide. Quais são as relações entre os ângulos? Primeira relação, alfa mais θ mais gama tem que ser 90 graus. Ou seja, o gama vai ser 90 graus menos alfa menos θ. Nós temos esses valores. O alfa vale 28,1 e o θ vale 25. Então, é 90 menos 28,1 menos 25. O ângulo gama, que aparece aqui, que é o ângulo entre a direção da haste e a força de tensão, vale 36,9 graus. E o ângulo beta? Olha, θ mais beta tem que ser igual a 90 graus. Então, o beta é simplesmente 90 menos 25, o beta vale 65 graus. Isso a gente pode deduzir apenas com os valores do enunciado, tá, pessoal? Por que eu estou calculando beta e gama aqui? Não dá para usar direto o alfa e o θ? O θ até dá para usar, mas não direto. Dá para usar de uma forma indireta. Vocês lembram como é que calcula o torque? O vetor torque, lembrem que torque é vetor, é igual ao produto vetorial da distância do eixo até o ponto, multiplicada vetorialmente pela força. Então, como vocês vão ver a seguir, eu vou dizer que a origem das distâncias está aqui, nessa extremidade da barra. E aí a distância vai ser um vetor nessa direção.
Portanto, eu preciso do ângulo dessa direção com a força, que para essas duas forças aqui é o beta. E eu também preciso do ângulo dessa direção com a tensão, que no caso aqui é o gama. Por isso que eu estou calculando esses ângulos aqui. Tá, a rigor, pessoal, eu não preciso calcular o beta, tá? Eu calculei, mas eu não precisava. Por quê? Sempre que dois ângulos somados dão 90 graus, sempre que a soma de um ângulo mais outro ângulo dá 90 graus, vai ser verdadeira a relação que diz que o seno de um dos ângulos é igual ao cosseno do outro ângulo. Por exemplo, se θ fosse 30, o beta teria que ser 60 para somar 90, né? E a gente sabe que o seno de 30 é igual ao cosseno de 60, assim como o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Se o beta fosse 45 graus, quanto teria que ser o θ? 45 também. E aí o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, certo? Então, eu poderia usar esta propriedade aqui. O fato do θ e o beta somarem 90 graus me permite substituir seno de beta por cosseno de θ. E aí eu poderia substituir o seno que aparece no produto vetorial por cosseno, nesse caso específico, porque os dois ângulos somam 90 graus. E aí eu não precisaria calcular o beta. Tá? Existem várias maneiras de trabalhar. Estou mostrando para vocês algumas delas. Mas vamos ao que interessa. Como é que a gente chega no módulo da força de tensão? Olha, para responder a letra B, nós vamos usar o equilíbrio dos torques. Por que nós não vamos usar a força resultante? Porque nós temos duas forças desconhecidas, a tensão e a força da articulação. E além disso, além dos módulos das forças serem desconhecidos, esse ângulo aqui da força da articulação, a gente também não tem a mínima ideia. Então, nós temos dois módulos de força desconhecido e um ângulo desconhecido. Eu não vou conseguir resolver isso com a equação da força resultante. Então, eu vou direto para a equação do torque resultante. Para usar a equação dos torques, o que é interessante? Na equação dos torques, é interessante eu me livrar das coisas que eu desconheço e manter só uma coisa desconhecida. Qual é a coisa desconhecida que eu quero determinar? A força de tensão. Então, eu vou colocar a origem dos torques num ponto que eu possa calcular o torque da tensão e que eu me livre do torque da força da articulação. Como é que eu me livro do torque da força de articulação que eu não conheço e não quero calcular agora? Ora, eu coloco a origem dos torques aqui, porque aí a distância R da origem até o ponto onde está a força é zero. E se a distância é zero, o torque é zero também. Então, como não daria para calcular a tensão só com as equações de força resultante x, força resultante y, eu nem vou tentar fazer força resultante, eu vou direto para torque resultante. E quando eu vou para torque, eu quero manter o torque da tensão na conta, porque ele é quem quero determinar, mas eu quero me livrar do torque de FA, que eu ainda não conheço. Então, por isso eu coloco a origem dos torques nesta ponta da barra, ok? Como está dito aqui no texto. Para responder a letra B, usamos o equilíbrio dos torques, considerando a origem na extremidade esquerda da barra, pois aí nós anulamos o torque da força desconhecida FA. Vejam que nós não sabemos nem o módulo de FA, nem o ângulo de FA, seja com a horizontal, com a barra, ou seja lá o que for. Então, aqui está a origem. O vetor R, que aparece aqui na equação do torque, é justamente a distância da origem até o ponto de aplicação da força, que no caso é a distância ao longo da direção da barra. Por exemplo, para o caso do peso da haste, a distância R é a distância da ponta até o centro. Então, essa distância aqui, por exemplo, é metade do comprimento da haste, é L sobre 2. E o ângulo é beta, como a gente falou ali em cima.
Para a distância da origem até a força do bloco. Olha, o comprimento total da haste é L, mas essa distância aqui é D. Então, a distância da origem até o ponto onde está a força do bloco seria L menos D, certo? É o comprimento total da barra menos esse pedacinho aqui. E, finalmente, para a força de tensão está na ponta. Então, a distância da origem até onde está a força de tensão é o comprimento L total da haste. Então, nós podemos calcular esses torques usando as distâncias R, que são essas escritas em vermelho aqui, os valores das forças e o seno do ângulo entre elas. O torque é dado por esse produto vetorial aqui, certo? No caso bidimensional, vejam que aqui a gente só tem direção XY, não tem direção Z. No caso bidimensional, a direção do torque sempre vai ser perpendicular ao plano do desenho. Então, nós sabemos que o torque é um vetor perpendicular ao plano desse desenho. O módulo do torque, ele é dado por distância vezes força vezes seno do ângulo entre distância e força. Tá? O módulo do produto vetorial é dado por R, F, seno, seja lá qual for o ângulo. Vamos chamar de φ. Então, a direção do torque, nesse caso, é perpendicular ao plano do desenho. O módulo é dado por distância vezes força vezes seno de φ. E o sentido, lembram como é que a gente determina o sentido do torque? Ele é dado pela regra da mão direita. É a regra que vem do produto vetorial. Então vamos ver aqui, o torque para força de tensão. A distância da origem até a força de tensão é o próprio comprimento L da haste. A força é o valor da tensão, que é o que a gente quer saber, vezes o seno do menor ângulo entre R e T. O menor ângulo entre R e T, entre as direções de R e T, é justamente o ângulo γ. Então, o torque da tensão é L, que é a distância, T, que é a força, vezes seno de γ, que é o menor ângulo entre as direções de R e T. Por que aparece um sinal positivo aqui? Porque eu estou considerando o sentido do torque. Qual é o sentido do torque da tensão? É o sentido anti-horário. Esse sentido na rotação, em geral, é considerado positivo. Por que o torque é anti-horário? Regra da mão direita. Alinhe a palma da mão, alinhe os dedos na direção do R com a palma da mão voltada para a direção onde o T aponta. Aí, siga a direção de R e dobre na direção de T. Se a gente segue a direção de R e dobra na direção de T, nós estamos fazendo um giro no sentido anti-horário. Portanto, esse torque é positivo. E o torque do peso da haste? O torque do peso da haste vai ser distância da origem até onde está o peso, que é metade do comprimento da haste, vezes a força, que é o peso da haste, vezes o seno do menor ângulo entre R e F, que no caso é o beta. O que eu tinha falado para vocês é que, na verdade, o seno de beta é igual ao cosseno desse θ aqui. Então, eu podia não calcular o beta e substituir esse seno de beta por cosseno de θ. Eu não gosto de fazer isso, porque aí as pessoas ficam pensando que o torque é dado em função do cosseno. Isso não é verdade, o torque sempre é dado em função do seno, tá? Mas é importante vocês saberem que o seno do ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo que somado com ele dá 90 graus. Por que eu coloquei o sinal negativo aqui? Porque este torque está no sentido horário. Como é que eu sei isso? Segue a direção do R e dobra na direção do peso. Vejam que aí, se eu sigo a direção do R e dobro na direção do peso, eu estou fazendo um giro oposto ao que eu fiz para a tensão. Então, é um giro horário. Então, é um torque negativo. Por fim, o torque da força do bloco.
Torque da força do bloco vai ser a distância da origem até onde está a força do bloco, que é L menos D, vezes o módulo da força do bloco sobre a haste, que é igual ao módulo de mg, vezes o seno do ângulo formado entre R e F, que é beta também. Vejam que eu também coloquei o sinal negativo, porque esse torque também está no sentido horário. E o torque da força da articulação é zero. Quando eu coloco a origem aqui, esse torque é zero, porque a distância R da origem até a força é zero, então o torque é zero também. Então, esses aí são os 3 torques agindo em relação à origem que eu coloquei ali. O que tem que ser verdade? O torque resultante tem que ser igual a zero, porque a haste está em equilíbrio. Então, LT seno gama, que é o torque da tensão, menos L sobre 2 mg seno beta, que é o torque do peso da haste, menos 2L sobre 3. O que é 2L sobre 3? É a diferença L menos D. Lembrem que o D é L sobre 3, então fica L menos L sobre 3, que dá 2L sobre 3, com o negativo aqui por causa do sentido do torque, vezes mzinho g, vezes seno de beta. Isso aqui tem que ser igual a zero. Então, passo os dois negativos para o outro lado da equação. Fica LT seno gama é igual a L sobre 2, mzão g seno beta, mais 2L sobre 3, mzinho g seno beta. Olha só, pessoal, L e seno beta aparecem nos dois termos. Isso quer dizer que eu posso colocar eles em evidência. O G aparece também. Eu poderia colocar o G em evidência também, tá, pessoal? Mas como eu quero trabalhar com o peso, eu vou deixar o G. Mas eu poderia colocar em evidência também, se eu quisesse, tá? Fazendo aquilo ali em evidência, a gente fica com a equação assim. A tensão multiplicada por L seno gama tem que ser igual a L seno beta, que multiplica mzão g sobre 2 mais 2mzinho g sobre 3. Eu simplesmente coloquei L seno beta em evidência. Agora, esse termo que multiplica o T passa para o outro lado da equação, dividindo. Então fica... A tensão vai ser dada por L seno beta sobre L seno gama, vezes mzão g sobre 2, mais 2mzinho g sobre 3. L sobre L, eu posso cortar aqueles L's. E vejam só, eu não preciso saber o comprimento da barra para chegar na resposta que eu quero. Por isso que só foi dito no enunciado que o comprimento da barra era L, sem dar um valor numérico. Ok? Então, se no enunciado não aparece o valor numérico, não quer dizer que falta coisa na questão. É impossível responder com os valores do enunciado. Não. Arma a equação, monta a equação, faz a comparação entre os dois lados da equação e vê se aquela variável não acaba se cortando. É o que acontece com L aqui. Então, beleza. Chegamos na equação que nos dá o valor da força de tensão, que é o que pede a letra B. Agora é só uma questão matemática de substituir os valores. Então, um detalhe aqui, tá? Como eu falei para vocês, ao invés de usar seno beta aqui, eu poderia substituir isso por cosseno teta, porque os dois têm o mesmo valor, como eu mostrei no slide anterior. Se eu usasse cosseno de teta aqui, eu nem precisaria ter calculado o valor de beta, porque eu já tinha o valor de teta do enunciado. Mas, enfim, eu achei melhor botar o seno para deixar claro que o torque sempre depende do seno. Então, agora é substituir valores, né, pessoal? Então, aqui estão os valores, o beta 65 graus, o gama 36,9 graus, massa mzão 8 kg, massa mzinho 3 kg. A parte de matemática eu deixo para vocês treinarem depois. Quando vocês fizerem a conta, vocês vão encontrar esses valores que eu estou mostrando aí e vão chegar a 88,8786 newtons. Nós não vamos deixar todas essas casas na resposta, tá? Porque na verdade elas não são significativas
tendo em vista que o nosso enunciado não tinha toda essa precisão. O nosso enunciado se limitava a 3 algarismos significativos. Então, na resposta final, nós vamos arredondar esse valor para 3 algarismos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3. Nós precisamos desses 3 algarismos, mas vejam que depois do último 8 vem 78. Como 78 é maior que 50, a gente arredonda esse último 8 para 9. E aqui está a resposta da letra B. O módulo da força de tensão da corda sobre a haste é 88,9 newtons. Agora vamos para a letra C. Na letra C pede para calcular o módulo e a direção da força que o pino exerce sobre a haste. Respondem newtons para o módulo e graus para a direção, respectivamente, com 3 algarismos significativos. Pessoal, vamos aproveitar que nós acabamos de calcular a força de tensão aqui. Desenhando a força de tensão, nós sabemos que ela faz um ângulo alfa com a vertical, certo? Então, nós podemos usar a força que nós calculamos aqui no item B e o ângulo alfa, que a gente já sabia que era 28,1, para calcular as componentes TY e TX da tensão. Certo? Olhem para o desenho aqui, sempre olha para o desenho, tá, pessoal? É importante saber as equações? É importante saber as fórmulas, mas o que é mais importante é saber pensar, é saber analisar cada caso e ver como é que aquela equação se aplica naquele caso. A grande função do profissional de terceiro grau, não interessa se é engenheiro, se é físico, se é químico, profissional de terceiro grau, ele tem que ter conhecimento, mas ele também tem que saber pensar. Ele tem que saber usar aquele conhecimento dele e pensar em como aquilo se aplica para o caso que ele está trabalhando. Então vejam só, nós temos o ângulo alfa, que é da tensão com a vertical. Este ângulo é adjacente ao TY, não ao TX. Então, quando nós formos fazer a decomposição da tensão em TY e TX usando o ângulo alfa, TY vai ser o cateto adjacente. Lembrem que o cateto adjacente é dado na relação do triângulo retângulo como a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo. E o TX, que no caso seria o cateto oposto, aí ele é dado pela hipotenusa vezes o seno do ângulo. Ah, mas eu aprendi que x é cosseno. É o que eu falei antes. Vocês têm que saber a regra para poder aplicar da melhor forma no problema que vocês estão resolvendo. Vocês não têm que decorar uma receita de bolo e aí fazer sempre o mesmo bolo com aquela receita. Certo? Neste caso aqui, o problema dá o ângulo do vetor com a vertical. Então, a componente vertical vai ser cosseno nesse caso. E a componente horizontal vai ser seno. O TX vai ser T vezes seno alfa, por quê? Porque o alfa é um ângulo com a vertical, não com a horizontal. Então, o nosso TX vai ser o valor de T, que a gente calculou aqui em cima. Na hora de fazer esses cálculos, tá, pessoal? Usem o valor que vocês obtiveram antes do arredondamento, vezes o seno do ângulo. Seno de 28,1 dá isso aqui. Faz a continha, a componente TX é 41,863 newtons. E a componente TY, como é o cateto adjacente ao ângulo alfa, vai ser cosseno. Então, TY vai ser T vezes cosseno alfa. Então, PY vai ser o valor da tensão multiplicado pelo cosseno de 28,1, que é esse valor aqui. E aí a componente TY é 78,402 newtons. Ok, mas para que a gente fez isso? Olha só, agora a gente precisa do módulo e da direção da força da articulação sobre a haste. Para resolver a força da articulação sobre a haste, eu não vou usar o torque, porque eu não sei nem o módulo nem a direção. Então, o que eu vou fazer? Para determinar a força da articulação sobre a haste,
Já que eu não sei o ângulo entre FA e a horizontal, ou entre FA e a haste, eu vou usar agora o equilíbrio de forças, ao invés do equilíbrio de torque. Daria para usar o torque também? Olha, eu teria que usar duas equações de torque. Entre usar duas equações de torque e usar duas equações de força, eu prefiro usar duas equações de força. Por que a gente pode usar o equilíbrio de forças agora? Porque agora a gente conhece os valores das componentes da tensão. Então vamos lá, vamos resolver para achar a força da articulação. Essas são as forças. Nós já calculamos a componente TY e a componente TX. Então, quando eu uso as componentes, eu não uso mais a força total, certo? Então, nós temos TY para cima, TX para a direita, FB para baixo, PH para baixo. E essa força da articulação, para fazer o equilíbrio de forças, nós vamos decompor ela também. Então, eu vou dizer o seguinte, essa FA tem uma componente FAX, como a gente já viu, ela tem que ser para a esquerda, para poder estar em equilíbrio com TX para a direita, e uma componente FAY para cima. Eu vou chamar este ângulo aqui, pessoal, que seria o ângulo entre FA e a vertical, de φ. Ah, mas por que não pego o ângulo horizontal? Porque eu não quero. Eu posso pegar qualquer um dos dois, tá? Eu poderia pegar esse ângulo aqui e decompor FA em função desse ângulo, mas eu quero fazer com o φ. Então, eu vou fazer com o φ. Como eu falei, tem várias maneiras de resolver o problema. Então, nós temos essas forças aí. Nós sabemos que a força resultante na direção x tem que ser zero. Quais forças atuam na direção x? Tx para a direita menos Fax para a esquerda. Então, nós temos que Tx para a direita menos Fax para a esquerda tem que ser zero. Moral da história. Fax, quem é a componente Fax? Fa vezes seno de φ vai ser igual ao valor de Tx. Quanto é o valor de Tx? Volta ali no slide anterior. Tx é 41,863 newtons. Então, a primeira coisa que a gente conclui do equilíbrio de forças em x é que Fax, que é a mesma coisa que Fa vezes seno de φ, esse ângulo φ aqui, entre Fy e Fa total, Fa vezes seno de φ é 41,863. Eu posso passar esse seno dividindo para o outro lado, certo? Então, eu encontro uma equação que me diz que Fa deve ser 41,863 dividido pelo seno de φ. Eu ainda não sei nem o valor de φ nem de Fa, então eu preciso de mais uma equação. Qual é a equação que eu vou usar? Força resultante em y igual a zero. Que forças atuam na direção y? Ty para cima, Fy para cima também, as duas positivas. Ph para baixo e Fb para baixo, essas duas negativas. Então, Ty mais Fy, que são para cima, menos Ph menos Fb, que são para baixo, tem que ser igual a zero. Passa esses dois negativos para o outro lado e passa o Ty para o outro lado também, porque eu quero saber só o valor de Fy. Vai ficar Fy é igual peso da haste tem módulo emissão G. Força do bloco tem módulo igual a mzinho G. Menos Ty que eu calculei no slide anterior. Então, Fy vai ser... Aqui estão os valores dos pesos. Como eu falei para vocês, lá nos torques eu tinha calculado já esses pesos, certo? Então, estou colocando direto o valor dos pesos aqui. Menos Ty, que eu calculei no slide anterior. E aí eu chego à conclusão que a componente Fy, quem é Fy? F é cosseno de φ, já que o φ é o ângulo adjacente ao Fy. Fa vezes cosseno de φ é 29,508. Então vejam que agora nós temos duas equações e duas incógnitas. Então a gente é capaz de achar a resposta tanto do φ quanto do Fa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esta equação aqui e eu vou substituir aqui no lugar de Fa. Vai ficar assim, Fa, que é a mesma coisa que 41,863 sobre seno φ,
vezes cosseno φ é igual a 29.508, que é esse resultado aqui. Tá, mas olha só, eu posso fazer umas modificações aqui. Esse seno passa multiplicando para o outro lado. Esse cosseno passa dividindo para o outro lado. Aí aqui do outro lado vai ficar seno de φ sobre cosseno de φ. E esse 29.508 que está multiplicando aqui passa dividindo para cá. Aí fica 41,863 dividido por 29.508 é igual seno de φ sobre cosseno de φ. Ora, nós sabemos que seno do ângulo dividido por cosseno do ângulo é igual a tangente do ângulo. Então, essa equação nos leva a tangente de φ é igual a 1,4187. Agora eu posso aplicar o arco tangente dos dois lados da equação e aplicando o arco tangente dos dois lados da equação, eu chego à conclusão que o φ é igual a 54,8211 graus. Ah, beleza, essa é a direção de FA. Só que não, muita calma nessa hora, tá? Ele pediu direção do vetor. Se ele pedisse simplesmente ângulo, ângulo pode ser qualquer ângulo, mas direção de vetor não pode ser qualquer ângulo. A convenção que nós usamos aqui na Física 1 é que, para um vetor como o vetor FA, o seu ângulo sempre, ou sua direção sempre é dada pelo ângulo entre o semi-eixo x positivo e o vetor. Então, o ângulo da direção de FA não é φ. O ângulo da direção seria esse psi aqui. Lembrando que aqui na Física 1, o ângulo que dá a direção do vetor sempre é o ângulo entre o semi-eixo x positivo, esse semi-eixo aqui, e o vetor. Então, esse ângulo psi é que é o verdadeiro ângulo da direção do vetor FA. O que nós calculamos? Nós calculamos o φ. Adiciona o φ aqui no desenho. Ô, φ, vem para o desenho. Ah, pronto, está aqui. Ó. Aqui está o φ. Olhando para o desenho, a gente vê que o psi, na verdade, ele é igual a 90 graus mais φ, certo? Então, o ângulo da direção do vetor FA, na verdade, é φ mais 90 graus. Esse ângulo vai ser, então, 54,8211 mais 90, que dá 144,8211. Nós queremos manter 3 algarismos, 1, 4, 4 na resposta. Mas vejam que depois do último 4 vem 82. Como 82 é maior que 50, nós devemos arredondar, aumentando esse 4 aqui de uma unidade. Então, agora sim, o ângulo da direção da força da articulação sobre a haste é 145 graus. Se eu colocasse a resposta como 54, eu estaria dizendo que a força seria uma força assim, que faz um ângulo de 54 graus, e isso não tem nada a ver com o meu desenho, certo, pessoal? Então, não dá para esquecer aquilo que a gente aprendeu no início do semestre sobre vetores. O ângulo que dá a direção do vetor é o ângulo entre o semi-eixo x positivo e o vetor em si. Bom, agora falta calcular o módulo. Para calcular o módulo, a gente pode pegar este valor de φ e substituir aqui na equação que está em função de φ, ou substituir nessa outra equação aqui. Fica o critério do freguês. Eu vou substituir na equação aqui de cima, tá? Então, FA é 41,863 sobre o seno de φ, logo é 41,863 sobre o seno de 54,8211, e aí a gente encontra que FA vale 51,218. Nós queremos manter 3 algarismos. Depois do 2, 18 é menor que 50. Então fica FA igual a 51,2 newtons. E aí está completo o problema. Nós respondemos essa aqui, que seria a direção, e esse aqui, que seria o módulo da força da articulação sobre a haste. Como eu falei para vocês, existe mais de uma maneira de resolver esse tipo de problema. Então vocês podem encontrar resoluções diferentes por aí. Eu tentei mostrar a lógica desse caminho, mas também falei um pouquinho sobre outros caminhos que vocês poderiam pegar.
Se alguém disser, mas eu nunca ia me ligar desse migué aqui para achar o ângulo dessa forma aqui. Na verdade, não precisa fazer assim, tá, pessoal? FA no φ é o quê? É FAX, né? E FA cosseno φ é o quê? É FAY, certo? Nós sabemos que FA ao quadrado é igual a FAX ao quadrado mais FAY ao quadrado, certo? Tio Pitágoras nos ensinou isso há muito tempo e a gente usa para decompor vetores. Como eu sei o valor de FAX, que é 41,863, e eu sei o valor de FAY, que é 29,508, eu podia substituir esses valores aqui e calcular esse valor de FA sem ter calculado o φ primeiro. Tá? Então aí é uma questão de como vocês preferem trabalhar. Se vocês quiserem fazer um teste rápido, faz 41,863 ao quadrado mais 29,508 ao quadrado, tira a raiz. Vocês vão ver que dá este valor aqui também. Então, pessoal, aqui nós encerramos essa aula. Se cuidem e até a próxima.